A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, ao lar, coração, comércio, ao veículo de todos vocês, independente de onde vocês estiverem. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram sempre feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, porque em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos vocês, em todas as redes sociais, em todos os países, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Há apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Pois lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e a melhor fórmula de dar a total direção ao Senhor para falar ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, pois é possível você examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, não estamos querendo trazer nada que seja nosso, mas sim tudo que é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. E como está em João capítulo 7, palavra do Senhor Jesus, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então vou dar início à ministração da oração, para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja agora os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando as vidas que estão vindo se juntar conosco, buscar ao Senhor nesta madrugada, que elas venham ser libertas e edificadas. Todas essas benditas vidas estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora a couraça da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, protegendo e guardando cada uma dessas vidas, para que eles venham ser benditos do Senhor. Também peço ao Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, testificando essa palavra e também as convidando para se ajuntar conosco, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, curtindo,
comentando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e receberem as promessas daqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar e durante a madrugada. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que no decorrer dessa live, do horário de 1h12, no finalzinho da live, no horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, é o horário em que nós reservamos especificamente para vocês tirarem as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, ou para conhecerem mais sobre os nossos projetos, as nossas propostas. E lembre-se de levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que estamos ao vivo em todas elas neste momento, pedindo um de nossos templos físicos e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus mandou e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vou dar início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que para ser membro de nossas igrejas virtuais, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, e deixar nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e dizendo o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. Lembrando que aqueles que são seguidores ou inscritos e membros de nossas igrejas virtuais, eles recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, também orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte, além de aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, as lives que são realizadas as orações que são realizadas durante a live, e também os 3 livros, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, para aumentar a sua fé. Porque, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Lembrando que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Se vocês têm mais dúvidas, gostam de interagir, de pegar a palavra do Senhor Deus verdadeiramente e receber instruções e direcionamentos, eu comecei a falar antes do abençoado perguntar. Ensina como estudar a Bíblia de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertadim, onde lá, durante toda a live, eu interajo com vocês, tiro suas dúvidas, instruo sempre vocês de acordo com a palavra do nosso Senhor Deus. Aqui é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor. Tem horário de 1h12, a partir de 1h12 da madrugada, onde eu vou interagir mais com vocês nos comentários. Mas até lá, eu vou me focar à ministração da palavra do Senhor. Então, escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Não confundam rebanho com gado, são coisas completamente diferentes.
E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, do versículo 31 a 46, palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, e esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, porque o Senhor Deus não tem religião e Ele não trouxe uma religião ao mundo. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião para que você possa compreender. Religião não existe no hebraico, não existe no grego, e o seu termo foi mudado 1500 anos depois pela Igreja Católica para separar o poder da Igreja e o poder do Estado. E agora vamos dar início às ministrações. Primeiro vou sortear o rebanho de 1 a 12. O primeiro rebanho a ser sorteado é o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas para aumentarem a fé e verdadeiramente serem protegidos com a palavra do Senhor Deus sendo ministrada. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Lembrando todos aqueles que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais e quem perdeu alguma explicação, alguma instrução ou não conseguiu anotar os livros da Bíblia Sagrada, que eu apresento sempre para vocês, dando base para tudo aquilo que nós fazemos, basta você ir no canal @Igrejas Benditas, em outra rede social, que você vai encontrar a live salva. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Coríntios, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12. 1 Coríntios, para o rebanho bendito par de número 8. 1 Coríntios, capítulo 12. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 2 é a primeira a ser ministrada. Oremos, Senhor. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração da Tua palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo os corpos, almas e corações, e verdadeiramente eles recebam a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que verdadeiramente a palavra do Senhor seja prioridade em nossas vidas.
com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus sempre em nossos corações. Vamos à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Hoje lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, uma ciência, um significado por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Lembrando a todos vocês que tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que é necessário que vocês venham ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, é importante aqui porque o apóstolo Paulo deixa bem claro: não cabe ao líder dizer se a pessoa vai ou não participar da Santa Ceia. Cabe à própria pessoa examinar a si mesmo para que ela venha participar da comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então devemos tomar muito cuidado para não fazer acepção de pessoas com base no que você acha, pensa ou imagina. É importante sempre estarmos instruindo uns aos outros. Você pode, como líder, você deve verdadeiramente informar para a pessoa, instruir a ela, e depois é ela quem decide se ela está apta ou não para cear, comer o pão e beber o vinho com nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois aqui o apóstolo Paulo deixa claro: aquilo que ele recebeu do Senhor é aquilo que ele passa, porque ele não busca a sua própria glória, ele não busca o seu próprio reino. E da mesma forma, todo líder, hoje em dia espiritual, se ele fala daquilo que ele acha, que ele pensa, o que ele imagina, ele está buscando a sua própria glória. Ele, quando se coloca em um patamar de líder, ele tem que falar como está escrito. Ele tem que ser boca do Senhor, e não boca do seu templo físico, da sua religião, do que ele acha, pensa ou imagina, e sim a boca do Senhor. O varão perfeito, o homem de Deus perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque aquele que instrui o Senhor é aquele que instrui o perfeito que trabalha na liderança geral das igrejas do nosso Senhor Deus, é o Espírito Santo de verdade. João capítulos 14, 15 e 16. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho a ser sorteado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar, de número 5, e rebanho bendito par, de número 6. É o próximo a receber a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que aqueles que não podem ficar até o final da live devido ao horário, essa live fica salva em outras redes sociais, @Igrejas Benditas. Então vai no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e não deixe de receber a palavra do Senhor aos seus corações e também de fazer a sua obra, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado, de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. E o livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Samuel, capítulo 19. E para o rebanho bendito par, de número 6, 1 Samuel, capítulo 20, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário reservado para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como,
seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Vamos à ministração da oração de número 8. Mas antes eu estarei apresentando mais umas. Vou apresentar, na verdade, depois da ministração, porque tem uma denúncia que encaixa exatamente sobre isso aqui. Então vamos à ministração da oração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no meu canal, @milaofertadim, você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias para você examinar elas sempre com muita atenção. E vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, ao receberem o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 18 ao versículo 24. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande, que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas, em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 19 do livro de 1 Samuel, nós vemos muitas pessoas profetizando, mas nem por isso elas se tornaram profetas. Porque no Novo Testamento, lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, o Senhor Jesus afirmou que a lei e os profetas foram até João. Então não é porque você profetiza que agora é dom do Espírito Santo. Profetizar é dom do Espírito Santo, que ele concede a cada um conforme a sua vontade. Mas agora não é porque você tem esse dom de profetizar que você se torna um profeta. Porque há muitas leis, muitas regras que ornavam na autoridade do profeta, que se o Senhor Jesus não eliminasse ali aquela autoridade de profeta, muitas das vezes, muito sacrifício, ou sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, viria a ser em vão. Porque quando uma pessoa ouvia a palavra do profeta e não dava crédito, e a palavra se cumpria, a pessoa era eliminada do povo. Agora, da mesma forma, o contrário. Quando o profeta falava algo que não se cumpria, o profeta era eliminado do povo. E aí, se todo aquele povo, que o Senhor Jesus também veio no caráter de profeta, ele não veio só como profeta, ele também veio no caráter de profeta, todos aquele povo do qual ele deu o seu sangue para que alcançassem a salvação, devido a esse cargo de profeta, eles teriam que ser eliminados, porque eles não deram crédito
a palavra de um profeta verdadeiro do nosso Senhor Deus. Tanto é que a gente está oferecendo, se não me engano, são 4 milhões de reais em dinheiro para que quem provar na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo e nós, das 12 igrejas virtuais, estamos mentindo em nossas afirmações. É a nossa denúncia de número 24, que vale 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando a todos vocês, não se surpreendam com o valor das denúncias, porque elas são necessárias. E muito cuidado com o valor que você está dando para aquilo que não tem preço. Porque devemos lembrar que hoje em dia esses valores não pagam o salário de um jogador de futebol, nem o cachê de um cantor. E eles custam a sua salvação, a sua vida eterna livre, o seu bem-estar tanto nesta vida quanto na porvir. E vou apresentar também mais uma de nossas denúncias, que mais uma vez é necessário para o seu bem-estar, o bem-estar da sua vida, da sua família, a sua salvação e a sua vida eterna livre. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, que já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo são os governadores, prefeitos e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Romanos 13 com foco no versículo 1 a 7, Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E lembrando de anunciar essa mensagem com a de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Estamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo dinheiro, já há quase 2 anos, oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Porque aquele que fala pelo Senhor Deus fala como está escrito, e aquele que instrui o outro na palavra é digno de receber verdadeiramente uma recompensa monetária pelo seu serviço. Então estamos aí oferecendo dinheiro para quem mostrar nas Escrituras Sagradas que estamos errados ou mentindo, que é uma fórmula de as pessoas, mesmo sem conhecimento, entendimento, discernimento ou até temor das Escrituras Sagradas, possam fazer prova de nós, da nossa palavra e de todo aquele líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, porque ele não tem imunidade de ser examinado. Ele deve ser examinado e colocado à prova. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é aquela que se movimenta, é aquela que examina. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus e com base nas Escrituras, não no que o homem acha, pensa ou imagina. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 é onde eu estou interagindo com vocês nos comentários, aqui no @Igrejas Benditas, livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E de segunda a sexta eu estou 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertaDim. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Zacarias, capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Zacarias, capítulo 10, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir no canal de nossas igrejas virtuais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus Cristo em todas as portas, portais e janelas de suas vidas e sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus do poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 14. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Glórias ao nosso Senhor Deus, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nós vemos verdadeiramente exortação à alegria pela vinda do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus afirmou que Ele nos dá a paz dele, que não é a paz como o mundo a dá. Tanto é que está escrito que ele vem trazer a paz. Mas aí começa a falar sobre se posicionar, sobre guerra, sobre defesa, sobre fortaleza. Porque a guerra, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus traz, é uma paz de espírito. Que não importa aquilo que está no mundo, o que importa é aquele que está em nós. Então é muito importante, verdadeiramente, a gente buscar nos revestirmos com a palavra do Senhor. Porque aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, Ele restitui em dobro aquilo que foi perdido. Tanto é que a promessa do Senhor Jesus, Marcos capítulo 10, aquele que por amor de mim e do meu evangelho abandonar tudo, esse receberá 100 vezes mais em tudo já nesta terra, e no mundo por vir a salvação eterna. Mas ele deixa bem claro ali, com perseguições. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora nós devemos verdadeiramente lembrar que a vida é Ele que deve habitar em nós. E para Ele habitar em nós, Ele e o Pai vierem fazer morada dentro de nós. João capítulos 14 e 15 e 16. Guardar e praticar os seus mandamentos. E muito cuidado para não confundir o espírito de mansidão com o espírito de omissão. O espírito de mansidão é um espírito que é forte e se posiciona para defender o reino e a sua justiça. Ele só não é forte e não se posiciona para defender o seu próprio eu, a sua própria carne. Esse ele sempre coloca para escanteio. Então é muito importante lembrarmos, Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10, a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembre-se também de escolher o seu número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias, que são letras, que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e também em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia, pois nas Escrituras sempre foi reservado vestes específicas para as atividades nos ministérios do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a gente não acrescenta e não omite nada da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Gênesis, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Gênesis, capítulo 14, para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é onde eu estarei reservando espaço para interagir com vocês nos comentários, tirar as suas dúvidas, bom porquê, para que e como, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração de número 3, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da Tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam a força e os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, que eles venham ser livres e fortalecidos e que haja agora as Tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração. Meditamos em Deus. Vamos à ministração no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 13. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 do livro de Gênesis, é muito importante para a gente ver a mansidão daquele, a calma, a tranquilidade e o desprendimento
daquilo que é natural desse mundo, daquele que é chamado pelo nosso Senhor Deus. Abraão não pensou em discutir por causa daquilo que era material, mas pensou verdadeiramente numa harmonia espiritual. Salmos capítulo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E hoje em dia vemos igreja batendo cabeça com outra igreja, e com isso separando o reino e a justiça do Senhor Jesus. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque aqui Ló foi pela aparência, mas aquilo que ele foi pela aparência era algo que não tinha raízes, era uma terra muito boa, até vinha a justiça e o juízo do Senhor sobre aquela terra, por causa dos grandes pecadores que estavam morando e habitando ali naquele lugar. E aí, verdadeiramente, é importante lembrar o que foi a causa de Sodoma e Gomorra ter sido destruída. Gente, lá no livro de Isaías, capítulo 13, se não me engano, Jeremias, capítulo 13, que é muito importante examinar sempre com muita atenção e cuidado. Por que Sodoma, Gomorra foi destruída? É porque ela era muito rica? Não. É porque ela era muito rica, mas ela não compartilhava com o pobre e com o necessitado. E com isso, essas duas grandes cidades foram completamente exterminadas, porque elas não cuidavam do aflito, do necessitado e do pobre, mesmo tendo condições para isso. Então imagine como que está hoje em dia, a situação das atuais igrejas, que não dão o salário do obreiro, que não tem o comer, não tem o beber, o dormir, o vestir, o calçar, secretarias de trabalhos e empregos, porque devemos lembrar que Sodoma e Gomorra não têm acesso ao conhecimento que nós temos hoje em dia. Sodoma e Gomorra não tinham exemplo de que elas mesmas viriam a servir. Então devemos tomar sempre muito cuidado e nos apartar da aparência do mal e praticar o bem. É resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. E não é fugir daquilo que não lhe é confortável, e sim é enfrentar, é perseverar, para que o Senhor venha te salvar, a te curar e a te libertar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando a todos vocês que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Escolha também o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor, mais uma palavra do Senhor para o seu coração. E o livro de Números, capítulo 2. Números, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Números, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Números, capítulo 3, para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que do horário de 1h12 até 1h24 é reservado para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de número 10 é a próxima a ser ministrada. Não se esqueçam de compartilhar, seguir, se inscrever e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada verdadeiramente em seus corações. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, que através do poder que é no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Deus. Vamos à ministração no livro de Números, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14.
E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas. E estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Números, é importante para a gente ver como que há uma diversidade ali de ministérios, cada um no seu respectivo posição, mas ambos necessários. Era necessário um príncipe, alguém que governasse, que instruísse ali o exército. Mas de que adianta ter alguém que instrua se não houver aquele que faça, o soldado? Então devemos lembrar que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu propósito, e foi pago um preço altíssimo por cada um de nós. Por isso que precisamos estar verdadeiramente unidos, juntos, interagindo, cada um cumprindo a função da qual o Senhor nos encarregou, cada um de acordo com a sua capacidade, não pensando em alcançar a capacidade do irmão, mas sim em executar com perfeição a capacidade que lhe foi concedida através do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Daqui a pouco, a partir de 1:12 até 1:24, estaremos interagindo com vocês. Não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e nem praticamos nenhuma religião. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Ele não é uma religião, não trouxe uma religião e não tem uma religião. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião e você vai entender o porquê que eu falei tudo isso. Etimologia da palavra religião. Pesquisem aí com muita atenção e cuidado e examinem tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, pois não podemos acrescentar e nem omitir nada das Escrituras Sagradas. Livro de Esdras, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Esdras, capítulo 2, e para o rebanho bendito par de número 12. Livro de Esdras, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11 e a próxima a ser ministrada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, curados e revestidos e verdadeiramente capacitados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para que eles possam ser benditos do Senhor e produzir abundância de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para serem as verdadeiras igrejas vivas e ovelhas amadas do Senhor, que serão recolhidas no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, e verdadeiramente se cumprirem e receberem as promessas, recompensas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 64 ao versículo 70. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas
para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar, segundo os seus recursos. Deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Esdras, vemos mais uma vez as vestes sacerdotais para trabalhar e executarem na obra do Senhor e a participação do povo, cada um de acordo com a sua capacidade, com o seu recurso e com a sua condição, para que verdadeiramente a obra do Senhor seja executada com perfeição. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e na aba de seguindo no @mileofertadim ou em nossa igreja virtual @as_sem-ovelhas e você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Caso não encontre o vídeo fixado no perfil, vá em outra rede social, o mesmo @mile com 2 L's e ofertadim. Dependendo da rede social, vai ter o link para te direcionar. Você vai encontrar o vídeo fixado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A abençoado comentou: não vejo vocês pregando a palavra, mas sim falando só versículo. Até porque você não vê, você tem que ouvir. Por isso que você não está conseguindo. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Pois aquele que ouve e a pratica, esse verdadeiramente é colocado em prática. E você precisa ouvir as bases da Bíblia Sagrada, para que você possa o quê? Examinar. Igreja de Bereia, a igreja nobre, Atos 17, versículo 11. Ouviam as pregações de Paulo e iam examinar nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Então é dever e obrigação de vocês pegar as bases da Bíblia Sagrada, que nós sempre apresentamos, e irem meditar nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Pregar, ministrar, ensinar, são coisas completamente diferentes umas das outras. Eu ainda dou uma pequena introdução para que vocês possam verdadeiramente ter a iniciativa de buscar meditar na palavra do Senhor e interagir com as Escrituras Sagradas e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Pois estou aqui para ser apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é necessário que a iniciativa partam de vocês. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós meditarmos. E o livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Seja com porquê, para quê e como. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Olha ele aqui. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Mateus capítulo 25, eu abri certinho, glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeadas em seus corações. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração aqui da oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Oração de número 12 é a próxima oração a ser ministrada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser lavados e revestidos com o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para verem e cumprirem verdadeiramente a tua vontade e a tua justiça, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, eles recebam a paz, graça e alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em suas vidas. E é o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 27. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 25 do livro de Mateus, deixa claro como o Senhor abomina a omissão. Ele já concede a cada um segundo a sua capacidade. Ele só cobra de você aquilo que ele sabe que você é capaz de fazer. E se você não sente no seu coração que é capaz, peça ajuda a Ele para que verdadeiramente Ele tire esse sentimento ruim de dentro de você, pois aqui o Senhor, mais uma vez, através do dinheiro, utilizando ali o dinheiro de maneira que nós venhamos a verdadeiramente compreender aquilo que é a nossa participação, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos verdadeiramente praticar para demonstrar o Senhor de nossas vidas. Pois lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15, o Senhor Jesus afirmou: se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O Senhor foi para outra terra e esses servos ficaram sem saber o que ele havia feito, mas receberam cada um a sua obra, o seu fruto, o seu jugo e o fardo do seu Senhor, para que viesse a produzir frutos. Agora, é importante a gente lembrar verdadeiramente que não pode ficar parado. É importante a nossa participação, a nossa iniciativa. É importante que a gente busque ao Senhor em qualquer lugar aonde nós estivermos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vou apresentar para vocês mais uma de nossas mais de 70 denúncias. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade,
como está escrito nas Escrituras Sagradas. E você encontra a denúncia completa com as bases da Bíblia Sagrada no meu canal, @mileofertadim, com a mensagem de número 42, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados na mensagem que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu já vou interagir com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Agora escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel capítulo 19, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, se você escolheu o número 2. E deixando claro aqui e evidente que alguns têm uma dificuldade em compreender, nós estamos oferecendo, não estamos pedindo, estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E no começo dessa live eu até dei um breve resumo de um dos porquês que nós verdadeiramente oferecemos dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Basta lá no meu canal, @igrejasbenditas, voltar na live e acompanhar ela desde o começo. Se você escolheu o número 1, livro de Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Números capítulo 2. Números capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, livro de Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 4, livro de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, se você escolheu o número 4. Enquanto eu vou dando uns comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas e perguntas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Senhor Deus ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscar ao Senhor nosso Deus e receber orações, para buscar o Senhor nosso Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine de Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, que elas são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar então basta você nos convidar com a permissão do seu líder para examinar o seu templo físico, igreja ou congregação. Tem uma denúncia de 120 milhões de reais se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4
é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. Então, se você tem completa certeza e convicção da sua verdadeira essência na palavra do Senhor, não tem por que não nos convidarmos para examinar o seu templo físico e receber o prêmio em dinheiro. E lembrando, se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vou interagir agora com vocês nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Deus. O abençoado lhe perguntou: quem pode ser membro? Qualquer uma pessoa pode ser membro de nossas igrejas virtuais e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E para você ser membro, basta entrar em contato conosco através no privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai passar o passo a passo para você se tornar membro de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui vamos iniciar a interação com vocês nos comentários, continuar no caso. E aí a abençoada perguntou: mas você só quer lacrar, será que tem isso na Bíblia? Então vamos lá. Você está usando um termo do mundo para poder verdadeiramente trazer algo que é santidade do Senhor. O que é santidade do Senhor? Se posicionar com firmeza em assuntos e temas que são importantes e necessários. O que você chama de lacrar, eu chamo de verdadeiramente trazer a palavra do Senhor à tona. Pois a palavra do Senhor é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor. Se a pessoa se sente atacada, porque quando eu verdadeiramente manusio a palavra do Senhor, isso aí não é uma coisa que o problema não está em mim. O problema está na pessoa. Por que o problema está na pessoa? Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para os caminhos daqueles que estão buscando andar segundo a palavra. Mas como eu disse, como está escrito, a palavra do Senhor também é espada e é fogo consumidor. Então, se essa espada te corta e esse fogo te queima, é porque algo de errado não está certo. Então, devemos sempre zelar pela palavra do Senhor. E eu estou aqui para instruir vocês nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. O abençoado havia me feito uma pergunta e eu demonstrei o posicionamento de como o pensamento dele estava verdadeiramente equivocado em relação a nós e em relação à própria como é que é a palavra? A própria coisa que ele tinha que fazer, a própria atividade que ele havia que praticar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a abençoada perguntou: que denominação é essa? Nós somos 12 igrejas virtuais ao todo, com uma live de segunda a sexta, de manhã, tarde, noite e madrugada para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa aqui é @Igrejas Benditas, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo. A gente não usa denominações de seres humanos para nos definirmos quem nós somos, porque nós não podemos usar aquilo que é do mundo para definir aquilo que é santidade do Senhor nosso Deus. Então nós verdadeiramente nos denominamos como o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de verdade afirmou que nós devemos nos determinar. Ou então, a quarta classe de seres, que são o Senhor Jesus e os apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, também, que nos concederam títulos de ministérios, títulos para trabalharmos nos ministérios, cargos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui o abençoado comentou: será que a Bíblia terá o terceiro testamento? Não, abençoado, foi encerrado ali e não pode acrescentar e nem omitir nada. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. E o abençoado comentou: é possível que Deus faça os ateus militantes para testar quem é fiel de verdade? Está nas Escrituras. Tem o trigo e tem o joio. Tem os filhos do Senhor Deus e tem os filhos do maligno. Porque nós estamos aqui no momento de provação, para recebermos a aprovação para a vida eterna livre. Você não passa por dificuldades, não tem que engolir muito sapo quando você está buscando um cargo de emprego maior, quando está buscando passar de ano na escola, na faculdade, seja onde que for.
Então por que você não quer passar nada para poder alcançar a salvação e a vida eterna livre? Sendo que o próprio Senhor deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui o meu sábio perguntou: o que diferencia as igrejas benditas das outras denominadas de religiões? Quanto tempo você é convertida? Quanto tempo você tem de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus? Gostaria de saber. Então vamos lá, são diversas perguntas em uma só. Primeiro ponto: o que diferencia as igrejas benditas das outras denominadas de religiões? Deixando aqui sempre bem claro que religião, como eu disse, é um termo que não é bíblico. Ah, menina, Tiago 1, versículo 26 e 27. Aquilo ali foi um texto adulterado, foi colocado a palavra religião. Se você pesquisar a etimologia da palavra religião, não tem a palavra religião nas escrituras da Bíblia Sagrada. Não existe essa palavra no idioma hebraico, nem no idioma grego. Basta pesquisar aí, etimologia da palavra religião. E nós estamos aqui vindo verdadeiramente para praticar a palavra, o evangelho e a justiça do Senhor Jesus Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Mas também estamos dando oportunidade para todo mundo se juntar conosco. A gente não fala só a gente é o santo, só a gente é o certo. A gente deixa claro o nosso posicionamento, que todas as nossas obras, os nossos frutos, é com base nas escrituras da Bíblia Sagrada e nos colocamos à prova para qualquer um nos examinar. João capítulo 8, próprio Senhor Jesus: quem de vós me convence de algum pecado? Ele chegou perante toda a liderança ali espiritual e falou: provem nas escrituras que há erro, que há pecado em mim, porque é assim que age um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele perguntou quanto tempo sou de convertido e quanto tempo eu estudo as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Deixando aqui sempre bem claro, gente, que eu busco meditar nas escrituras sagradas, sim, desde muito nova, desde muito pequena. Eu aprendi a ler com a Bíblia Sagrada quando eu tinha 4 anos, mas a base de estudos toda nossa aqui não vem na minha base de estudo. Não sou eu que sou a cabeça aqui, e sim, é o Senhor Jesus, o Cristo, e o Espírito Santo de verdade. E ele constituiu o nosso sacerdote e apóstolo como autoridade aqui para administrar os ministérios que continuam sendo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a carga dele são quase 30 anos de jejum e oração todos os dias, subidas ao monte toda semana, sem faltar um único dia, orações todas as madrugadas, mais de 2 horas de joelho, jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar um único dia, e leituras profundas e examinações das escrituras sagradas, de capa a capa, mais de 30 vezes, marcando versículo por versículo. Se você abrir o meu perfil e voltar lá no perfil do @milhaofertadim, o perfil do @milhaofertadim, você voltar lá, arrastar até lá embaixo, você vai encontrar os primeiros vídeos. E lá você vai ver que vai ter as Bíblias Sagradas abertas assim na frente na mesa, dispostas ali na mesa. Você vai ver que elas estão marcadas versículos por versículos em cores. Porque verdadeiramente a gente não fala daquilo que a gente acha, do que a gente imagina. Um dia nosso apóstolo sonhou, acordou, sentiu a vontade, um desejo no coração. Não, são mais de 20 anos de preparação para a gente se posicionar aqui agora perante vocês e falar daquilo que a gente tem certeza. Não porque a gente sonhou, que a gente sentiu no nosso coração, a gente imaginou, um anjo sussurrou no meu ouvido. E sim, é aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Colocamos aí os prêmios em dinheiro, que é para que pessoas que não têm conhecimento, discernimento, entendimento, possam fazer prova de nós. Porque se nós estivéssemos de alguma forma cometendo alguma ilegalidade, alguma irregularidade, que nós não tivéssemos como provar verdadeiramente, não com sentimento, emoção, opinião, mas sim com provas, com obras, com fatos e com frutos, nas escrituras, estamos firmados sobre a rocha, a palavra do Senhor Jesus, nem mesmo a riqueza de Salomão seria o suficiente para pagar todos os valores das mais de 70 denúncias, sem contar as indenizações também que viria junto com elas, porque estaríamos cometendo uma fraude, que é crime. E a gente tem que nos submeter, primeiramente, à lei do Senhor Deus e também à lei dos seres humanos. Então nós colocamos aí os prêmios milionários para que as pessoas possam levar também as autoridades competentes, para que elas interajam, para que elas examinem e elas busquem verdadeiramente trazer a palavra do Senhor para cada uma área e setor de suas vidas. Aí outro comentou: ninguém é santo, todos pecam. 1 João capítulo 1. Aquele que peca é filho do diabo. Então se você quer ser filho do diabo, só lamento, eu prefiro ser filha do Senhor Deus, porque esse me dá a salvação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de receber a palavra do Senhor Deus em seus corações, de buscar meditar nas escrituras da Bíblia Sagrada. E a abençoada perguntou: só vocês podem receber dízimos? Não é isso que a gente falou. Nós afirmamos sempre que só quem é
sacerdote, na autoridade de sacerdote e sumo sacerdote do Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade para receber ofertas e dízimos das pessoas. E nós deixamos aí o histórico do nosso sacerdote, as nossas obras, nossos frutos, as nossas denúncias, para vocês examinarem a ele e o caráter dele. Pois, palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis a árvore. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E basta verdadeiramente a pessoa ter essa credibilidade, esse comprometimento, estar compromissado e não ter apenas um compromisso. Estar compromissado com a palavra, o reino e a justiça do Senhor, se tornando um sacerdote e um sacerdote, no caso que é oferta e dízimo, é sacerdote. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. O abençoado comentou, é até contraditório um Deus onisciente testar seus fiéis, né? Não, porque ele não nos fez marionete. Ele sabe a consequência de nossas ações e ele sabe no momento antes da gente fazer. Agora, ele nos dá a oportunidade de fazer ou não. Pois é muito importante a gente o quê? Examinar a nós mesmos, como foi ministrado lá em 1 Coríntios capítulo 11, ter o domínio próprio, nos refrearmos e sermos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você está falando que Deus não lacra na Bíblia Sagrada. Você não leu as Escrituras Sagradas, realmente. Busca meditar lá no Novo Testamento. Vê como o Senhor Jesus se portava, como o apóstolo Paulo se posicionava, a firmeza que eles falavam, a autoridade que eles impunham. Então é isso que é importante tomar sempre muito cuidado. Não pega aquilo que é santo, que é a santidade do Senhor e banaliza isso. Eu já avisei você, abençoado. Não banaliza aquilo que é verdadeiramente a essência da palavra do Senhor. Tome sempre muito cuidado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Eu não respondo as pessoas com ódio. Não respondo. Eu não posso mentir. Eu não respondo as pessoas com ódio. Tem umas que eu sinto raiva das palavras que elas falam, mas aquilo, irai-vos, mas não pequeis. Tem outras que eu sinto pena. Tem outras que eu fico simplesmente assim, incrédula em como que verdadeiramente o ser humano pode chegar a tal ponto. Liderança religiosa faz o povo chegar a tal ponto. Outras eu sinto compaixão. Então eu não posso sentir ódio. Ódio em maneira nenhuma. E não é porque eu falo com autoridade, me posicionando, que eu estou aqui verdadeiramente falando com ódio. Deixando isso aqui sempre bem claro. O Senhor Jesus, ele estava ali o quê? Se posicionando sempre com autoridade. Como o próprio apóstolo Paulo, falando que pessoalmente ele era muito humilde, mas que pelas cartas ele se posicionava sempre com poder e autoridade. E ele perguntava, vocês querem que eu aja da mesma forma que eu ajo nas cartas pessoalmente com vocês? Ou vocês querem manter tudo na tranquilidade e obedecer à palavra do Senhor? É sempre isso, que é muito importante examinarmos a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O pessoal comentou, só tem mais um minuto. Agradar a Deus, a busca pela perfeição é a melhor maneira de desumanização. Deixando aqui bem claro, o Senhor Deus fez o ser humano perfeito, porque a estrutura do ser humano é perfeita. Mas agora as nossas atitudes, as nossas atividades, que devemos tomar sempre muito cuidado, pois é necessário que elas também venham a ser perfeitas. Mas não é a perfeição do mundo que traz verdadeiramente esse peso, esse fardo, esse jugo, esse fardo pesado. Mas sim o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que é leve e é suave, no qual um interage com o outro, um busca verdadeiramente receber a palavra do Senhor em seus corações, tudo sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. O abençoado, ele perguntou se tem cursos bíblicos para quem deseja estudar a palavra do Senhor Deus. Nós temos o canal @MillerOfertaDim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, que é onde nós, durante toda a live, temos mais tempo para interagir com vocês, tirar suas dúvidas com porquê, para que e como. Tá vindo aí também o lançamento de um livro que eu estou trazendo para que vocês possam verdadeiramente aprender, se instruir através da palavra do Senhor, se capacitar e firmar os seus alicerces na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e possam ser grandemente usados para semear a palavra, para pregar o Evangelho, para anunciar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Infelizmente o tempo acabou, tô vendo que tem muita mensagem aqui, mas eu não vou ter tempo. Aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da
da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim, que lá eu estarei interagindo mais com todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.